O Mundial de F1 está acirrado, com 3 vencedores distintos em 3 corridas. E a próxima batalha no deserto só vai intensificar a luta deste confronto. Sejam bem-vindos à 4ª rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o Grande Prêmio do Bahrein. Um ponto separa o líder do Mundial e seu perseguidor após os acontecimentos no Japão. Sem tempo para respirar, é hora de correr em um circuito tão ardente quanto a batalha pelo título. Em um traiçoeiro deserto de Sakir, cujo circuito é palco de acirradas batalhas. Neste fim de semana, a situação é emocionante. Verstappen e Norris estão separados por apenas um ponto antes da mudança de regulamento na Espanha. Parece que a McLaren está desperdiçando a grande oportunidade que tem em mãos. Portanto, mesmo sendo favoritos neste fim de semana, tudo pode acontecer em um circuito tão desafiador quanto o do Bahrein. O ano de 2025 nos ensinou a não subestimar ninguém. E mesmo que haja uma clara equipe número 1 este ano, qualquer coisa pode acontecer. Vamos começar então a prévia do Grande Prêmio Bahrein 2025 da Fórmula 1. Talvez o Grande Prêmio do Japão não tenha sido o mais emocionante da história, mas a visão e o contexto que ele deixa são bastante empolgantes. De uma luta que em algumas corridas pode mudar de forma completamente radical. Sem tempo para meditar, voa-se do Japão para o Bahrein, continuando a aventura deste Mundial. Com uma batalha pelo título de pilotos que, por enquanto, está separada por apenas um ponto. E toca correr em um circuito arenoso e desértico, que ano após ano tem demonstrado ser uma pista onde se pode gerar batalhas alucinantes. E no contexto que temos, a coisa parece bastante boa. Então, para começar com esta prévia, senhoras e senhores, é hora de conhecer o local que dará vida à 4ª rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Sakir, Bahrein. O circuito internacional do Bahrein, construído em 2004, está localizado no deserto desta cidade. 5,4 km de percurso, 57 voltas, 15 curvas, 3 zonas de ativação do Drag Reduction System e 2 potenciais zonas para fazer qualquer manobra de ultrapassagem. Caracterizada por ser uma pista que permite batalhas eletrizantes, com frenagens muito fortes e curvas muito traiçoeiras. O primeiro setor desta pista é o mais veloz dos 3 do circuito do Bahrein, contendo 2 longas retas. Ambas são zonas de ativação do Drag Reduction System. A primeira zona é ativada pouco antes da linha de chegada e se estende por toda a reta principal até a frenagem da curva 1. A frenagem mais forte e violenta que este circuito tem, mas que geralmente não é a melhor área para ultrapassar, porque logo antes da frenagem está a zona de ativação do Drag Reduction System de sua segunda zona, que fica entre as curvas 3 e 4, sendo a segunda reta de maior tamanho deste circuito. Portanto, é um setor composto por 2 longas retas e uma frenagem muito forte que prioriza a velocidade máxima, mas também os freios e a tração nessa difícil curva número 1 desta pista. O segundo setor é o mais técnico. Este circuito é o que tem mais curvas, com uma combinação de curvas de baixa e alta velocidade e uma reta muito pequena no meio. O setor inicia com as curvas rápidas 5, 6 e 7, levando a frenagem da curva 8. Mas daí vem uma das curvas mais difíceis do calendário. A curva número 10 é uma curva de 90 graus para a esquerda, onde se freia com violência em descida e onde é muito fácil perder a referência e exceder com os freios. Mas é necessário uma saída limpa, buscando a tração, porque a próxima pequena reta é zona de Drag Reduction System, que é a menor em tamanho, e geralmente serve mais para se aproximar dos rivais do que para tentar qualquer manobra de ultrapassagem. As próximas curvas são interligadas, longas e rápidas. Portanto, este setor tão técnico requer um carro estável e com boa capacidade de frenagem, mas que também é muito degradante para o pneu. O terceiro setor tem características semelhantes ao primeiro. E o percurso deste circuito termina com um setor caracterizado por essa longa reta que cruza da curva 13 até a 14 e que conta com 2 frenagens fortes. Portanto, é um setor onde a tração, os freios e a velocidade são testados, embora desta vez sem zona de Drag Reduction System. Mas convém sair bem colado ao rival e persegui-lo por toda esta zona para ter uma oportunidade de batalhar e ultrapassarem a reta principal ou zonas subsequentes de Drag Reduction System.
O circuito do Bahrein é uma pista difícil, que em seu desenho não parece complicado. Mas o desafio está em encontrar um equilíbrio que permita ser rápido, conservar bem o pneu e não sofrer nas fortes frenagens. Assim, no primeiro setor, velocidade e bons freios são cruciais. No segundo, tração, bons freios e bom desempenho em curvas de alta e baixa velocidade. E o terceiro, novamente, a velocidade e os freios se destacam como os elementos mais importantes. Como outros dados a considerar, este circuito tem amplas e longas áreas de escape, por isso não é comum que o safety car apareça. O piloto participou apenas 9 vezes nos 20 anos de história deste grande prêmio de Fórmula 1. Portanto, a probabilidade de ele aparecer nesta edição de 2025 é de apenas 47%. Não é descartável, mas não é comum que este dispositivo neutralize a corrida. Portanto, realmente não há um ponto particularmente perigoso nesta pista, já que em muitas ocasiões o safety car foi acionado mais por falhas de confiabilidade do que por algum tipo de acidente. Os freios e a tração são muito exigidos neste circuito, devido às inúmeras frenagens fortes e curvas lentas da pista. Assim, é um item quase indispensável na configuração dos carros, que exigirá uma configuração equilibrada na carga aerodinâmica para enfrentar as curvas rápidas e lentas deste circuito. Castigar excessivamente as enormes retas que cercam a pista, fazendo com que o equilíbrio seja completamente chave nas configurações. E felizmente, neste circuito pode-se batalhar e ultrapassar por ser uma pista ampla, com retas longas. Mas existem 2 pontos particulares que se destacam em toda a pista, como onde se podem fazer as melhores manobras de ultrapassagem. O primeiro ponto está na curva número 1, após a reta do Drag Reduction System. Com sua forte frenagem, oferece uma excelente chance de ultrapassagem se o piloto for muito agressivo ao frear. Mas como a zona de detecção do Drag Reduction System para a próxima reta está logo antes da curva número 1, se você ultrapassar, abre a possibilidade para o outro piloto contra-atacar com o Drag Reduction System. Portanto, a segunda zona de Drag Reduction System, a segunda reta longa, é o melhor ponto para ultrapassar nesta pista. Para isso, é necessário fazer sucção por toda a área. E ao chegar na frenagem, pode-se tentar ultrapassar tanto pelo interior quanto pelo exterior da curva. E a seguir, um setor de curvas rápidas e lentas. Dá a oportunidade de se afastar e evitar os contra-ataques que possam fazer posteriormente usando o Drag Reduction System. Portanto, a dificuldade para ultrapassar neste circuito, numa escala de 1 a 5, é um 2.5. Tem sua graça sim, mas as manobras são bastante possíveis. No pit lane do Bahrein, a velocidade é de 80 km por hora, sendo um trânsito rápido. A entrada e a saída estão justamente sobre a reta principal, mas é um box amplo que se cruza com tudo e de tensão em aproximadamente 24 segundos. E o nível de desgaste de pneus deste circuito é elevado. A pista tem um nível de abrasão muito alto e as fortes frenagens e as cargas laterais castigam muito o pneu. Além disso, o estresse ao qual o pneu é submetido está em um ponto médio. Portanto, em linhas gerais, a corrida deve ter 2 paradas nos boxes. Embora no ano passado alguns times tenham decidido usar principalmente o pneu macio no primeiro e último stint. E, para este grande prêmio, a Pirelli levará os compostos 100 em 1, 100 em 2 e 100 em 3, que representam a gama mais dura do fabricante italiano. Bahrein é uma pista muito complicada e aqueles carros que têm fraquezas na passagem por curva lenta ou alta degradação neste circuito vão sofrer bastante. Já é uma pista muito punitiva com as frenagens fortes, mas é um circuito onde a batalha é possível. E as batalhas que acontecem aqui costumam ser completamente insanas. Mas onde é necessário equilíbrio, precisão e um carro que dê muita confiança para poder enfrentar corretamente o desafio e triunfar no desértico circuito do Bahrein. O novo asfalto de Suzuka mudou completamente as coisas no Japão, fazendo tudo sair do roteiro. Mas deixou uma disputa pelo título ainda mais acirrada, com 3 vencedores diferentes nas 3 primeiras corridas do ano. Por isso, muitos se perguntam se essa tendência continuará no Bahrein ou se as coisas voltarão ao normal. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos um a um das equipes e pilotos desta nova rodada a ser disputada no circuito do Bahrein. Apesar de a McLaren ainda ter o carro mais rápido no geral, eles tiveram uma grande derrota no Japão, onde Max Verstappen os venceu pela primeira vez no ano. Falando da corrida de domingo. E a diferença nas tabelas de pilotos é mínima, com apenas um ponto entre Lando Norris e o piloto holandês.
No entanto, além das críticas que a equipe recebeu por suas decisões, realmente existem dois fatores-chave pelos quais perderam na última corrida. As fracas voltas de classificação de Lando Norris e Oscar Piastri permitiram a vitória de Max sobre eles. E a outra é graças ao novo asfalto do circuito de Suzuka, que pegou quase todos de surpresa no grid. A degradação praticamente inexistiu e neutralizou uma das grandes vantagens que tinha na McLaren, por isso na corrida não conseguiram superar Max Verstappen. A McLaren sabe que está perdendo chances de se distanciar nos campeonatos, já que rumores indicam que será uma das equipes mais afetadas pelas novas regras técnicas que entrarão em vigor no Grande Prêmio da Espanha. Se continuarem desperdiçando oportunidades, podem pagar caro na temporada. No entanto, no Bahrein, eles voltam a parecer favoritos, embora haja uma situação particular que pode afetá-los. O carro deles segue muito indisciplinado em frenagens fortes e curvas lentas, problema que pode piorar neste circuito. Mas ao mesmo tempo, a grande vantagem que eles têm no tratamento dos pneus voltará a se destacar. Portanto, não se espera uma corrida fácil para eles, mas eles podem voltar a vencer em um circuito que, a priori, favorece muito mais do que prejudica. A Mercedes desperdiçou uma grande oportunidade de voltar a somar pontos valiosos após uma classificação medíocre no Grande Prêmio do Japão em Suzuka. O ritmo na corrida parecia bastante promissor, vendo o que Antonelli acabou fazendo nesse Grande Prêmio. Mas como Russell ficou preso atrás de Leclerc, sem poder ultrapassá-lo, pouco puderam fazer. E digo desperdiçar uma grande oportunidade, porque no papel, vendo as fraquezas do W16 em teoria, Bahrein não é o circuito mais benéfico para o carro, como era o Grande Prêmio do Japão. Com o carro equilibrado que aparentam ter e o bom ritmo de corrida demonstrado, não podem ser descartados para este Grande Prêmio. Então, a Mercedes tentará corrigir o que aconteceu no Grande Prêmio de Suzuka e voltar ao bom ritmo na próxima corrida no solo do Bahrein. A Red Bull obteve um triunfo crucial com Max Verstappen, para dar a Max a chance de conquistar seu 5º título consecutivo de pilotos. Mas as coisas continuam sendo o que são. Max aproveitou uma grande oportunidade com uma volta incrível na classificação, a baixa degradação que houve em Suzuka e o ar limpo que lhe deu a oportunidade de conter a McLaren, que parecia ter um ritmo maior. E embora o Red Bull 21, dirigido por Verstappen, claramente não seja o 4º melhor carro do grid, essas circunstâncias, aliadas à condução perfeita de Max, permitiram sua vitória no Japão, mas também nos permitiu visualizar em quais condições o monoposto parece trabalhar melhor. E em circuitos onde a parte dianteira é mais relevante, como Suzuka, que requer maior rigidez, no carro, o RB21 parece ser mais competitivo. Enquanto que naqueles onde é necessário mais aderência na parte traseira, como na China, são a sua maior fraqueza. Portanto, se essa compilação de dados acabar sendo verdadeira no Bahrein, com a alta degradação que essa pista tem e sendo o tipo de circuito que é, a vitória não deveria estar tão ao alcance de Max Verstappen como foi no caso particular do Grande Prêmio do Japão. Porém, a Red Bull aguarda esses avanços em Imola para não ficar à mercê das variações dos circuitos. E claro, a mudança regulamentar da Espanha para pressionar mais a McLaren na disputa pelos títulos. Portanto, mesmo que não consigam vencer neste Grande Prêmio do Bahrein, eles buscarão resistir, sobreviver e depois atacar com tudo que têm para conseguir esse título. Para Max Verstappen. Senhoras e senhores, é inegável que a decepção da temporada atual é a equipe do Cavalinho Rampante, que claramente tem o 4º monoposto, pelo menos por agora. Frederick Vasseur afirmou que a diferença entre eles e a McLaren é de aproximadamente 3 décimos. E eles não têm soluções mágicas a caminho, mas têm uma ideia de como resolver os problemas que têm agora e começar a progredir para tentar alcançá-los. Para este Grande Prêmio, a mídia relatou que a Ferrari trará um novo assoalho revisado que deve começar a resolver os problemas de ressalto do carro. Criar uma carga aerodinâmica mais eficiente para reduzir o problema da sobreviragem que prejudica este monoposto. Como mencionado, não se espera que o novo assoalho seja a solução mágica, mas eles compreendem que o problema que enfrentam parece ter solução. Por ora, só nos resta ver se isso permite que eles saiam da situação atual e comecem a desbloquear mais do potencial que vem no SF25. Mas, pelo menos por enquanto, ainda é difícil prever sua posição real para a próxima corrida no solo de Vari. Williams, pela 3ª corrida seguida, ele pontuou com a ajuda de Alex Albon, o que permite por hora ser a melhor equipe do meio do grid. No entanto, sua grande preocupação é que Carlos Sainz ainda não consegue extrair o ritmo do carro. O Grande Prêmio do Japão foi mais uma decepção para o piloto espanhol.
No entanto, ele confia em encontrar sua melhor versão a partir do Bahrein, onde estão otimistas com o desempenho do monoposto. Sendo assim, as chances de pontuar retornam. Logo, resta ver se a Williams manterá o bom desempenho. E pela quarta corrida consecutiva, encontrar os pontos que os ajudem a se firmar em sua posição na tabela. Haas surpreendeu novamente com o ponto de Oliver Bearman na última corrida, com um ritmo que impressionou até sua equipe. Porém, na corrida anterior, a Haas apresentou um piso revisado. E parece que isso foi a chave para o ponto conquistado por Oliver Bearman, já que este novo piso limitou os ressaltos e permitiu ao monoposto ser capaz de resistir nessa 10ª posição com bom ritmo. Assim, há otimismo para voltar a disputar pontos no Bahrein se a situação se mantiver como vista no Grande Prêmio do Japão. Esta competição confirmará se esse piso foi a solução para desbloquear o potencial do monoposto, que permita a Haas seguir na batalha para lutar pelos pontos de maneira constante. A situação com a Aston Martin é praticamente a mesma. Seu carro é capaz de entrar nos pontos, mas é difícil consegui-los em condições completamente normais. Melhorias do novo túnel de vento são esperadas até o Grande Prêmio de Miami. Portanto, a Aston Martin terá que tentar buscar os pontos aproveitando os erros dos outros, até que essas melhorias se traduzam em desempenho. Assim, os pontos parecem difíceis, mas não impossíveis de se obter pela Aston Martin nesta competição. E tudo dependerá do bom trabalho que esta equipe pode fazer ao configurar o monoposto. Racing Bulls voltou a confirmar que seu carro está para liderar a metade da tabela. E agora, eles puderam ver os pontos graças a um surpreendente Isack Hadjar, confirmando o bom desempenho do carro em todas as condições. Portanto, eles deveriam liderar a tabela. No Bahrein, Hadjar poderá mostrar novamente seu talento. E Lawson para recuperar a forma antes que a Red Bull decida dispensar seus serviços. Então, para esta corrida, os touros de corrida voltam a parecer os favoritos desse grupo intermediário, onde estão Williams, eles e a equipe da Aston Martin. A situação da Sauber parece quase igual às corridas anteriores. Os pontos são bastante difíceis de serem obtidos em condições normais, exceto em situações caóticas. A Sauber será uma das primeiras equipes a abandonar o desenvolvimento do carro de 2025 para focar em 2026. Eles só podem contar com os primeiros pacotes de melhoria para tentar mudar a situação e se aproximar, mesmo que pouco, do bloco de equipes à sua frente. Mas pelo menos por enquanto, a menos que ocorra uma situação caótica, parece complicado que tanto Bortoleto quanto Nico Hülkenberg possam somar pontos. A situação com a Alpine é complicada, pois o ritmo do carro parece ruim, especialmente após o ocorrido com a asa traseira. E além disso, Dujan com o acidente nos treinos do Japão, somado aos que já teve na temporada. Os custos de reparos estão altos e as pressões aumentam em meio a rumores sobre sua possível substituição. A Alpine está ciente de seu déficit atual e trabalha para reduzi-lo. Mas todo o foco e a prioridade desta equipe estão para começar a render bem a partir do próximo ano. Para este grande prêmio, a situação não deve mudar muito e os pontos serão difíceis de conseguir inicialmente. Mas veremos como Dujan se recupera de toda essa situação que tem enfrentado. E se a partir das primeiras atualizações, a equipe tiver um pequeno ressurgimento. Ou se estão condenados a um ritmo completamente focado no que pode vir a partir de 2026. Neste fim de semana, o clima estará típico das regiões desérticas desta parte do mundo. A chuva não fará ato de presença em nenhum dos 3 dias do Grande Prêmio, com um rotundo 0% de probabilidade de chuva. Mas com certeza são esperadas altas temperaturas que variam entre 29 e 32 graus. Portanto, senhoras e senhores, preparem-se para uma corrida com pista seca, mas altas temperaturas na noite do Bahrein. E finalmente, para terminar com esta prévia, é hora da sessão de dados históricos, que nesta ocasião corresponde ao Grande Prêmio do Bahrein. Sede da 4ª rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o Grande Prêmio do Bahrein viu sua primeira competição de Fórmula 1. O circuito construído pela Germantil foi concluído em 2004 e de 2004 até 2013. O Grande Prêmio era disputado durante o dia, até que no ano de 2014 foi instalado o sistema de iluminação que permitiu as corridas noturnas neste circuito. O Grande Prêmio sempre foi disputado neste circuito. Apesar de o Bahrein não ter sediado outro Grande Prêmio desde então, o circuito foi reconfigurado 3 vezes para oferecer layouts diferentes e circuitos diferentes.
Em 2010 foi utilizada a versão longa Endurance, que só foi utilizada naquela temporada, e em 2020 fez sua aparição no calendário o circuito perimetral para o que foi o Grande Prêmio de Sakhir, Bahrein. O país nunca teve um piloto representando-o na Fórmula 1. E o que mais se aproximou da Fórmula 1, por assim dizer, foi o piloto Hamad Al-Fardan, que chegou ao máximo na Grand Prix 2 no ano de 2009, mas nunca esteve realmente nem perto de chegar à Fórmula. O recorde de volta na corrida nesta pista está na posse do piloto espanhol Pedro de la Rosa, que no ano de 2005 marcou um registro de 1:31.447, como a melhor volta na corrida até a data, um registro que nenhum piloto ao longo destes anos conseguiu superar. A equipe mais vencedora na história deste grande prêmio é a escuderia Ferrari, que conseguiu vencer até 7 vezes, de 2004 a 2022. E o pódio máximo de vencedores na história da Fórmula 1 deste grande prêmio do Bahrein. São em terceiro lugar Fernando Alonso, com 3 vitórias, em segundo lugar Sebastian Vettel, com 4. E o maior vencedor histórico deste grande prêmio é Lewis Hamilton, que obteve a vitória até 5 vezes nos anos 2014, 2015, 2019, 2020 e 2021. Sendo basicamente estes os dados históricos e algumas curiosidades do Grande Prêmio do Bahrein e seu circuito de seca. E senhoras e senhores, com isso terminamos a prévia do Grande Prêmio do Bahrein 2025 da Fórmula. Você acha que Max Verstappen conseguirá vencer os pilotos da McLaren nesta pista novamente? Você acha que os da McLaren voltarão com o passo arrasador após o pequeno baque na corrida passada? Deixem-me saber o seu top 3 de pilotos que vocês acham que ocuparão o pódio ao finalizar o Grande Prêmio do Bahrein neste domingo. Deixem-me saber todas as suas opiniões na parte dos comentários. Eu, sem mais, me despeço dizendo que se você gostou deste vídeo, nos dê um joinha. Inscreva-se no canal, ative as notificações para novos vídeos e compartilhe com seus amigos. Convido você a nos seguir no Instagram e Twitter, cujo link estará na descrição do vídeo. E nos vemos neste domingo, já sabem? Para encerrar o resumo do Grande Prêmio do Bahrein, agradecemos sua sintonia. Até logo. E até logo!